Hoje eu quero tentar explicar algo que parece técnico, mas que pode mudar a base do sistema financeiro brasileiro. O Banco Central do Brasil está criando um ambiente chamado sandbox regulatório. Isso não é uma moda, não é uma cripto hype que a gente tem de mercado, não é um marketing de fintech, é uma engenharia aplicada ao sistema financeiro. E quando essa engenharia muda a infraestrutura, os custos mudam, os riscos mudam e a competitividade da economia também muda. O que está sendo testado nesse sandbox? É o uso do blockchain e ativos digitais dentro do sistema regulado. Ou seja, não é contra o sistema, é o sistema evoluindo. E eu vou te explicar isso passo a passo, de uma forma detalhada, para que entre na sua cabeça. Bora lá então para esse vídeo? Vamos simplificar ao máximo. Um sandbox regulatório é um ambiente de testes autorizado pelo regulador. Ele funciona da seguinte forma: uma empresa ou instituição financeira apresenta uma proposta de inovação. Essa inovação ela pode envolver uma nova tecnologia, um novo modelo de liquidação, ou até um uso de ativos digitais. O regulador ele analisa os riscos. Se aprovado, o projeto pode operar de forma limitada, com uma supervisão constante, com métricas de acompanhamento e principalmente com prazo definido. Ou seja, é um teste controlado. Por que isso é importante? Porque no sistema financeiro tradicional, qualquer mudança estrutural pode levar anos para ser aprovado. Isso gera um problema muito grande. A tecnologia ela evolui de forma muito rápida, só que a regulação ela evolui de forma devagar. E o sandbox resolve essa tensão. Ele permite testar sem comprometer o sistema inteiro. É como testar um motor novo dentro de uma pista fechada antes de colocar na estrada principal. Isso acelera aprendizado, reduz riscos e principalmente permite ajustes antes de escalar. E no caso brasileiro, o sandbox ele está sendo usado para testar modelos baseados em blockchain e em tokenização. Isso significa que o Banco Central ele não está apenas permitindo inovação, ele está organizando essa inovação. E o organizar essa inovação é muito diferente de simplesmente você deixar o mercado testar isso sozinho. Vamos tirar o ruído dessa história. O blockchain é basicamente um banco de dados distribuído, mas com algumas características específicas. Ele é compartilhado, ele é sincronizado, ele é difícil de alterar depois de registrado e ele funciona com regras bem pré-definidas. E o que muda isso no sistema financeiro? Hoje, cada instituição ela registra sua própria versão da transação. Com blockchain institucional, pode existir um único registro confiável. Isso vai reduzir necessidade de reconciliação. Mas a sandbox, ela não está simplesmente colocando tudo na blockchain, ela está testando modelos híbridos, onde o blockchain é usado para registro de ativos digitais, liquidação de operações, execução de contratos programáveis e tudo isso dentro de uma supervisão regulatória. Isso é muito importante, porque elimina o risco de virar sistema paralelo sem controle. Aqui a gente está falando de blockchain institucional, supervisionado, monitorado, integrado ao sistema financeiro oficial. Isso é engenharia aplicada com governança. Agora a gente vai para o conceito mais transformador. A finança programável ela significa que as regras financeiras deixam de ser apenas texto jurídico e passam a ser código executável. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Hoje um contrato de dívida depende de documento assinado, sistema bancário para controle, equipe para monitoramento, processo manual para execução de garantia. No modelo programável, as regras elas podem estar embutidas no ativo digital. Se chegar a data do pagamento, o sistema executa automaticamente. Se houver inadimplência, garantias podem ser executadas conforme regras codificadas. E isso não elimina o direito, mas com certeza automatiza a operação. Um outro exemplo que eu posso dar aqui são ativos que podem ser fracionados digitalmente. Isso vai permitir negociação e principalmente você negociar partes
menores, vai aumentar a sua liquidez, vai ampliar o acesso. Essa é a camada realmente estratégica que o mercado e os bancos querem, porque transforma o sistema financeiro em software. E software, ele é escalável. Bom, agora vamos conectar tudo isso. Se a liquidação ela é mais rápida, o dinheiro ele vai girar muito mais rápido. Se o custo operacional diminui, as instituições elas vão ganhar uma eficiência muito maior. E se os ativos eles podem ser fracionados, os mercados podem ficar muito mais líquidos. E liquidez significa facilidade de comprar e vender. Quanto mais líquido o mercado, menor o custo de capital. E menor o custo de capital significa muito mais investimento, muito mais crédito, muito mais crescimento econômico. Claro que isso não acontece de forma automática, depende muito da implementação, depende da escala e depende com certeza da governança. Mas a Sandbox ela permite testar isso antes de virar política permanente. E aqui entra um diferencial importantíssimo. O Banco Central do Brasil ele já mostrou capacidade técnica com o Pix. O Pix ele reorganizou a infraestrutura de pagamentos. Agora o Sandbox ele pode reorganizar a infraestrutura de ativos financeiros. Isso coloca o Brasil numa posição muito interessante no mercado. Enquanto muitos países ainda estão debatendo como regular ativos digitais, o Brasil ele está testando modelos dentro da estrutura regulada e já funcional. E isso gera um aprendizado institucional muito acelerado, coloca o nosso país no topo da tecnologia. Agora a gente precisa sair um pouco da camada técnica e subir um pouco para a camada estratégica, porque a infraestrutura financeira não é apenas uma questão operacional, ela é uma questão de soberania. E quando o país ele depende de sistemas desenvolvidos externamente para poder operar o seu mercado financeiro, ele também depende de padrões técnicos, de decisões regulatórias, de arquiteturas que não foram pensadas especificamente para a realidade econômica daquele país. E, historicamente, muitos países emergentes eles importaram sistemas bancários, protocolos de compensação, modelos de custódia, estruturas de mercado de capital. Isso não é necessariamente ruim, mas cria uma dependência estrutural enorme da questão financeira daquele país. Agora pense o seguinte, se o Brasil ele desenvolve um conhecimento interno sobre tokenização regulada, liquidação programável, infraestrutura digital supervisionada, ele acaba criando uma competência institucional própria. E essa competência institucional, ela vira uma vantagem estratégica enorme. O Banco Central, ao estruturar esse sandbox, ele não está apenas testando tecnologia, ele está acumulando conhecimento regulatório, ele está entendendo como o mercado funciona, ele está supervisionando os ativos digitais, auditando contratos inteligentes, monitorando essa liquidação baseada em blockchain e, principalmente, está integrando os sistemas legados com uma infraestrutura nova. Isso gera um capital institucional enorme. E capital institucional é um ativo invisível. Ele não aparece no PIB diretamente, mas ele impacta a competitividade que a gente tem no mercado, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Outro ponto importantíssimo, se o Brasil ele se consolida no modelo funcional, ele pode influenciar a integração regional. A gente está falando aqui de países da América do Sul que estão enfrentando desafios muito parecidos. Burocracia financeira, custos elevados, mercados de capital muito mais profundos do que se imagina. Se surgir um padrão brasileiro funcional, se ele pode ser adotado ou adaptado regionalmente, por que não tentar? E quem define padrão, define regra. Padrões tecnológicos não são neutros, eles criam ecossistemas. Se o Brasil se posiciona como referência de infraestrutura financeira digital regulada, ele ganha uma influência técnica enorme. E influência técnica pode virar influência econômica. Mas existe também outro aspecto, é a questão da soberania. E aqui eu estou falando de redução de vulnerabilidade. Quando os sistemas financeiros são mais eficientes e integrados digitalmente, a capacidade de monitoramento e supervisão ela melhora muito. E isso aumenta a transparência, reduz espaço para fraude, facilita o compliance. Claro que tecnologia não elimina o risco.
mas pode reduzir a assimetria de informação. E essa assimetria de informação é um dos grandes problemas do sistema financeiro tradicional. Então, o Sandbox não é apenas uma inovação, é uma ferramenta estratégica. Ele vai permitir testar novos modelos sem comprometer estabilidade. E a gente está falando que estabilidade, ela talvez seja um dos pilares da soberania econômica do país. O ponto central aqui, ele é muito simples. A infraestrutura financeira não é um detalhe técnico, é um instrumento de política econômica. E quando o regulador lidera a inovação, o Estado ele não está reagindo ao futuro, ele está se moldando a esse futuro. E isso muda a posição do Brasil dentro do debate global sobre ativos digitais. Enquanto alguns países ainda tratam blockchain como um risco, o Brasil já trata isso como uma infraestrutura e principalmente em teste. Essa é a diferença de postura, ela importa muito. Agora a gente precisa fechar esse tema com maturidade, nenhuma transformação estrutural acontece sem risco, o Sandbox ele é um ambiente de teste e todo teste ele pode falhar. E o primeiro grande desafio que a gente tem é a questão de operabilidade. O sistema financeiro brasileiro ele é composto por múltiplos bancos, fintechs, cooperativas, instituições diversas, e se cada uma desenvolver uma solução tecnológica incompatível, o ganho sistêmico ele vai diminuir muito. O blockchain ele resolve a parte de reconciliação, mas ele não resolve automaticamente a integração entre plataformas diferentes. Se padrões técnicos não forem bem definidos, pode surgir sim uma fragmentação digital. O segundo desafio que a gente tem, e ele é enorme, é a escalabilidade. Testar um ambiente controlado é uma coisa, operar em escala nacional é outra totalmente diferente. A infraestrutura financeira ela exige alta disponibilidade, segurança cibernética robusta, capacidade de processamento elevado e, principalmente, resiliência contra falhas. Qualquer instabilidade pode afetar a confiança do processo. E confiança é o ativo mais importante do sistema financeiro. O terceiro desafio é a segurança. Os smart contracts podem automatizar regras, mas o código também pode ter uma vulnerabilidade enorme. Se houver falha em contrato programável, o impacto ele pode ser de forma significativa. Por isso, a auditoria tecnológica é essencial. Não basta você inovar, é preciso você testar isso profundamente. O quarto desafio é a concentração de mercado. Se apenas grandes instituições tiverem capacidade técnica para poder operar no novo modelo, o sandbox ele pode acabar reforçando concentração. O ideal é que a inovação ela aumente a eficiência sem reduzir a concorrência. Quinto desafio é a governança, quem define as regras técnicas, quem atualiza os protocolos, como são tratados os erros. Governança digital é tão importante quanto a governança jurídica. Sem governança clara, infraestrutura programável, ela pode gerar muito conflito operacional. Agora, mesmo com esses riscos, o sandbox ele tem uma vantagem enorme. Ele é temporário e supervisionado. Isso significa que ajustes podem ser feitos antes da adoção ampla que a gente vai ter no nosso futuro. Essa é a função real do sandbox: aprender antes de escalar, testar antes de se consolidar, avaliar antes de institucionalizar esse processo todo. E aqui está o final importante para esse vídeo. O sandbox ele não é uma promessa de revolução imediata, ele é um processo de aprendizado estruturado. Ele não garante que o sistema financeiro brasileiro será totalmente programável em poucos anos, mas ele garante que o país ele está experimentando seriamente todo esse processo. E essa experimentação regulada é muito mais madura do que uma improvisação desregulada. Se o aprendizado for bem absorvido, o Brasil ele pode reduzir essa fricção estrutural no sistema financeiro. Se for mal conduzido, vai virar apenas mais um projeto piloto. Mas o movimento em si já mostra algo muito relevante. O regulador não está parado. E num mundo onde a tecnologia ela evolui muito rápido, você ficar parado é o maior risco de todos. Por isso, essa evolução a gente vai ver ao longo dos anos. E até em 2030 a gente vai ter um processo de mercado financeiro e bancos muito bem estruturado. O sandbox regulatório brasileiro não é sobre moda tecnológica.
Talvez a gente modernizar uma infraestrutura que a gente tem muito arcaica hoje no país. E talvez a gente reduzir também uma fricção estrutural do sistema financeiro que a gente tem, que está muito atrasado. Talvez a gente transformar processos manuais em lógicas programáveis, supervisionadas, e isso vai ser muito bom para a questão financeira do nosso país. Se funcionar bem, pode reduzir custo sistêmico, pode aumentar a eficiência e principalmente vai fortalecer a competitividade regional. Se falhar, será apenas um experimento. Mas esse movimento em si já mostra algo importante. O regulador está disposto a evoluir junto com a tecnologia. E isso muda completamente o jogo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de curtir e principalmente compartilhar com quem gosta de ouvir esses temas sobre tecnologia. Foi muito importante ter você até aqui e até o próximo vídeo.